Não caia nessa. Olha, não caia nessa. A arrogância é a pior coisa que existe. De todas as coisas que existem, a arrogância é a pior coisa que existe. A arrogância é o que produz ignorantes. A arrogância é o que de fato leva as pessoas a deixarem de saber o dobro que elas poderiam saber. A ignorância é uma das coisas que te faz perder muitas bênçãos e acumular maldições. E digo isso porque, entenda uma coisa, você não viu tudo. A sua realidade não permitiu contemplar as coisas de todos os ângulos possíveis, ângulos que outras pessoas tinham. Entenda uma coisa, uma pessoa olhando um fenômeno por um determinado ângulo, e isso é importante, tá? Antes de tudo, para que a gente possa, para que eu possa ilustrar para você o fato de que a ignorância, ela de fato não vale nada e é uma das piores coisas, eu primeiro tenho que te mostrar a raiz dessa afirmação, para que você possa entender. O primeiro ponto é o seguinte: a coisa, ela tem vários ângulos de visada. Se eu estiver na sua frente, você verá meus olhos, você verá a minha face, mas não verá a minha nuca. Entenda uma coisa, quando você olha um fenômeno de um certo ângulo, tem outros ângulos que você não pode ver. Por quê? Porque você está em um ângulo que permite você ver o fenômeno de apenas uma única direção. Outros ângulos estão sendo omitidos. Então, toda vez que você enxerga uma coisa, você está ignorando outras. Quando você pega uma pedra na mão, olha para aquela pedra, você está vendo aquela pedra. Mas imagine quantos conhecimentos não há naquela própria pedra que foram registrados nos tratados de mineralogia. Em que momento você já parou para pensar nisso? Que dentro de cada coisa existe uma sequência de informações que não são possíveis enxergar de apenas um único ângulo. Mas, se você olhasse o fenômeno por vários ângulos, o que aconteceria? Você veria a verdade. Entende? Você veria, de fato, uma série de pontos daquele ângulo. Então, quando você olha para mim e não vê a minha nuca, você pode beneficiar-se de alguém que viu a minha nuca. Então, perceba que todo o fenômeno, você vê ele apenas de um ângulo e você pode beneficiar-se de alguém que contemplou aquele fenômeno de um outro ângulo. Talvez você é uma pessoa que olhe para um determinado fenômeno com conhecimentos de psicologia e outro com conhecimentos de biologia olha para o mesmo fenômeno e note, vocês dois certamente verão coisas distintas. E que o estudante de psicologia pode beneficiar da visão do de biologia e o estudante de biologia pode beneficiar-se da visão do de psicologia, porque ambos vão olhar a coisa de ângulos distintos, de pontos de vistas diferentes, de ciências diferentes. E, logicamente, eles não verão as mesmas coisas. O que, de uma certa forma, um servirá como complemento e extensão do outro. Você entende isso? Isso faz uma diferença gigantesca no enriquecimento do indivíduo, no enriquecimento, eu digo, do próprio conhecimento, tá? do indivíduo. Então, quando nós somos arrogantes, o que nós fazemos? Nós cortamos essa possibilidade de aproveitar daquilo que o outro está vendo, de aproveitar-se daquilo que o outro está vendo, de complementar o seu conhecimento com o conhecimento dele, coisas que você não viu. Aí, por que você vai arrogar-se dizendo que, não, peraí, eu vou chegar nos conhecimentos por mim mesmo?
não é? É o que muitas pessoas dizem, eu vou pensar por mim mesmo e eu vou investigar isso sem a intervenção de um outro, né? Alguns abusam de seus títulos, porque eu sou PhD, então eu não vou ouvir aquele mestrando ali, porque ele simplesmente está recém no mestrado, não é? Então eu não vou ouvir esse cara porque eu sou PhD. Mas olha só que louco. Será que o PhD já teve todas as experiências do mestrando e mais um pouco? Para, de uma certa forma, poder julgar que o mestrando não tem nada a acrescentar? Será que o PhD já viu tudo pelos mesmos ângulos que o mestrando viu e que o mestrando não tem nada para ensinar? Óbvio que não. Tem certas coisas que o mestrando viu que o PhD não viu, não é? Por mais... E tem coisas que um aluno viu e que um PhD não viu. Não é? O próprio Aristóteles dizia que aprendia com seus alunos. E eu falo de quem? Do Aristóteles. Não sei se você sabe, mas ele foi o fundador de todas as ciências. Não é? Foi quem descobriu, na verdade, foi quem percebeu, né, os meios de investigação que, de uma certa forma, fazem com que as ciências elas enriqueçam, né? De uma certa forma que ele possa perceber as coisas na realidade e compilar essas informações formando ciência, né? E tem métodos para isso, né? Quando você usa a lógica para pensar, a retórica para convencer, a gramática para escrever e, enfim, você vê que tem uma série de coisas que fazem parte simplesmente da investigação de algo, da coisa, né, e da exposição daquilo que foi investigado, né? Então, você vê que tem todo um sistema, e foi Aristóteles quem descobriu, foi Aristóteles quem estudou, foi Aristóteles quem nos deu esse presente, não é? Todo esse conhecimento, e ele, esse grande mestre, aprendia com os seus alunos. Então, quando você vê esses carinhas, né, que tem muitos PhDs que são assim, embora tenham outros formidáveis e humildes pra caramba, tem outros que, né, são extremamente arrogantes. E você vê esse comportamento muito claro neles. E a verdade é que você pode beneficiar-se de conhecimentos de todas as pessoas. Todas as pessoas. Tem pessoas que viu coisas que você não viu. E você, de uma certa forma, pode beneficiar daquilo que elas viram. Não é? Então, realmente, a arrogância é uma coisa que não faz sentido e apenas empobrece o teu intelecto. Tem pessoas que estão vendo coisas que você não está. E, logicamente, você não precisa reinventar a roda, ou seja, você não precisa perceber o que já foi percebido. Se você, de uma certa forma, pode aprender o que já foi percebido, e então isso elimina a necessidade de você perceber, porque alguém já percebeu e está te contando que aquilo existe. É lógico que você, de uma certa forma, tem que comprovar, né? É importante você saber se aquilo também que dizem é verdade ou não, porque você também tem essa armadilha para desarmar, né? Alguém pode, de uma certa forma, estar querendo influenciar você negativamente com mentiras, alguém pode estar querendo te ludibriar, alguém pode, de uma certa forma, estar querendo te enganar para obter uma certa vantagem, e você precisa estar atento a isso e precisa comprovar o fenômeno na realidade. Entendi. Isso é importante também. Isso é importante também. Mas, bom, a gente também não pode, né, ficar pensando que todos querem nos enganar, e a gente também tem que, o que eu chamo de ficar zen. O que é ficar zen? É você ficar em paz, sabendo que de fato está suscetível ao engano. Da mesma forma que você está exposto a um assalto. Qualquer momento você pode sair na rua e alguém vir te assaltar. Entende? Da mesma forma que você está exposto a qualquer outro perigo. Entende?
Então, você está exposto ao engano. E isso é tão comum quanto as coisas mais comuns, né? Bom, é, quanto à questão da arrogância, eu acho que não restam dúvidas e o assunto aqui fica bem esgotado com esse ponto de vista.